Banco de dados sempre foi o maior medo de quem não é dev. E não é medo sem fundamento, é medo com história. Errar a estrutura do banco no início do projeto significa que lá na frente, quando o produto já está no ar, quando você já possui clientes, você vai ter que parar tudo, refazer a estrutura, migrar os dados existentes e torcer para nada quebrar. Eu já vi projeto perder semanas por causa disso. Já vi dados ser perdido por migração mal feita. E o Data Engineer, que é o agente do UX, ele vai planejar isso com você antes de existir uma linha de código, antes de você escrever a primeira tela, antes de contratar o primeiro dev. Você chega com o esquema pronto. Fala pessoal, Luiz aqui. Esse vídeo é especial porque bancos de dados é um dos assuntos que mais afasta empreendedores não técnicos no desenvolvimento de seus produtos. É um medo real, tá galera? E eu vou tentar demolir esse medo hoje aqui para vocês. Então, o que a gente vai aprender no vídeo aqui hoje? Então, a gente vai explicar por que banco de dados assusta e por que esse medo faz sentido, mas pode ser superado por vocês. Segundo, o que é o Schema, de um jeito que qualquer pessoa entende, sem SQL, sem jargão. Terceiro, a gente vai fazer uma demo ao vivo. Vou mostrar ali o DataGena criando um esquema completo, partindo da ideia do produto. Quarto, vou explicar migração e RLS de forma simples. Duas palavras que talvez assustam, mas que são conceitos diretos para isso. E quinto, como o arquiteto e o Data Engineer trabalham juntos, porque banco de dados não é decisão isolada. Então, vamos lá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, meus queridos, como sempre. Compartilhar aqui, Cloud Code, dar o zoom, show. Então, deixa eu te dizer por que banco de dados assusta de verdade qualquer um. Não é porque é difícil, é porque os erros são invisíveis no início e dolorosos no final. Você está construindo um app, tudo parece que está funcionando, tudo indo conforme o plano, você salva os dados, recupera dados, e o produto vai para frente, sem problemas. 6 meses depois, você quer adicionar uma funcionalidade nova, e aí o dev vai chegar para você e vai falar assim, olha, para adicionar isso eu precisaria mudar a estrutura do banco. Ok, quanto tempo isso vai levar, galera? Uns 3 dias, talvez uma semana, e tem risco de perder dados dos usuários existentes se não fizer direito. Opa, aí é um problema, né? Pronto, você está preso. Isso acontece porque bancos de dados é uma decisão de longo prazo tomada no início do projeto, quando você sabe menos sobre o produto do que vai saber depois dele. Não tem jeito de minimizar esse risco. É planejando a estrutura com alguém ou algo que faz as perguntas certas antes de você construir. E é aí que o Data Engineer ele entra. Né? A Dara, que é a nossa persona aí do Data Engineer, é o trabalho dela fazer você pensar no banco de dados antes de precisar pensar no banco de dados. Mas antes de ir para a demo, preciso te explicar uma coisa que é fundamental. O que é o Schema, né? Essa palavra Schema. Porque sem entender isso, a demo não vai fazer sentido para você. Então, vou trazer uma analogia aqui que mais funcionou quando eu expliquei isso para alguém que não é dev. Pensa em uma planilha do Excel. Você tem uma planilha de clientes, colunas, né, com nome, e-mail, telefone, data de cadastro. E você também tem uma planilha de pedidos, com número do pedido, cliente, produto, valor e data. E essas duas planilhas estão relacionadas. Um pedido pertence a um cliente, então você tem um campo cliente em pedidos que aponta para a planilha de clientes. Schema é exatamente isso, só que em vez de planilha, chamamos de tabela. As relações entre as tabelas são mapeadas de forma estruturada. Então, galera, Schema é o mapa do seu banco de dados. Ela vai definir quais tabelas existem, quais campos cada tabela tem, quais são os tipos de dados em cada campo, texto, número, data, verdadeiro ou falso, como as tabelas se relacionam entre si. Um Schema bem feito no início evita as surpresas dolorosas que eu descrevi antes para vocês. E um Schema mal feito, ou feito sem pensar, tá? É o que gera aquelas semanas de retrabalho. E o Data Engineer, ele cria esse Schema junto com você,
partindo do produto que você quer construir, não de teoria de banco de dados. Então vamos para a demo aqui. Então galera, eu vou usar o mesmo app de gestão de tarefas para freelancers, né, que apareceu nos vídeos anteriores. Faz sentido usar um contexto que vocês já conhecem para ficar mais fácil? Então o produto é o que? Os freelancers gerenciam projetos, registram horas e acompanham prazos, né? Então vou chamar a Dara aqui, que é o Data Engineer. Vou fazer daquele jeito novamente, com um barra primeiro, para a gente pegar também como que funciona com um barra. Então tá fazendo o load da skill aqui da Data Engineer. E aí eu vou falar para ela. Vamos esperar aqui adicionar. Pronto. Então a Dara tá aí. Então agora eu vou pedir para ela. Vou construir um app de gestão de tarefas para freelancers. O app precisa freelancers se cadastram e tem uma conta. Criam projetos com nome, cliente e prazo. Registram horas de trabalho. Registram horas de trabalho não. Trabalhadas em cada projeto. Recebem avisos de prazo. Cria um esquema inicial do banco de dados para esse produto. Use Supabase PostgreSQL. Então pedi aqui para ela. Vamos ver o que ela vai mandar para a gente. Vamos ver o que ela manda aqui para a gente. Então, enquanto ela vai fazendo aqui, tá? Eu vou falar agora de duas palavras que aparecem bastante quando você trabalha com bancos de dados, que é o que? Migração e RLS. Vou explicar as duas de forma simples aqui para vocês entenderem. A migração é a palavra técnica para atualizar a estrutura do banco sem perder os dados que estão neles. Lembra do exemplo que eu dei antes? Preciso mudar o banco, vai demorar uma semana? Isso é uma migração mal planejada. Migração bem feita é controlada. Você não muda o banco na mão, você cria um script que faz a mudança de forma segura. Pode ser desfeita se der errado e mantém os dados existentes intactos. O Data Engineer não só cria o esquema inicial, ele também cria as migrações quando o produto evolui. E o RLS, que é o Row Level Security, traduzindo para vocês é a segurança de acesso por linha. Vou criar um exemplo prático para ficar mais fácil de vocês entenderem. O app tem vários freelancers. Cada freelancer só deve ver os próprios projetos, certo? Ele pode ver os projetos dos outros. Então, sem o RLS, isso depende do código do app fazer essa verificação. Se eu der esquecer de colocar o filtro em algum lugar, um usuário pode acessar o dado do outro, e isso é errado. Com o RLS, essa regra está no próprio banco de dados. Não importa o que o código faça, o banco não entrega dado que não pertence
não pertence ao usuário logado. É uma camada de segurança no nível mais fundamental, tá bom? E o Data Engineer, ele cria as políticas de RLS junto com o Schema. Você não precisa entender SQL para isso. Você descreve quem deve acessar o que e ele implementa segurança desde o início. Então aí, ó. Perfeito, projeto Greenfield, vou modelar o domínio completo antes de escrever uma linha do SQL. Então tá vendo aqui, ó, criando a migração inicial. Que é o que, galera? A gente tem várias formas de... Tem vários bancos de dados que a gente pode utilizar, né? Só que aqui eu já dei até um comando para ele usar o Supabase do PostgreSQL, né? Porque o Supabase a gente já pode começar utilizando ele de forma gratuita, que é bem legal para quem está iniciando em projetos, né? E aí você consegue fazer isso tanto manualmente, né? Que vai fazer aqui a migração, vai te pedir como que você tem que fazer, aí você copia, entra no site do Supabase e vai copiar lá no editor, né? Ou também você pode fazer isso de forma automática, que é você tendo o Supabase CLI, que aí ele também já vai fazer tudo isso para você, tá bom? Então aqui, ó, ele criou. Então tá aqui a migração, tá no arquivo aqui do Supabase, iniciou o Schema, diagrama do Schema, auto user, profiles, criou aqui toda a estrutura, como vai ser, as decisões que merecem atenção, como tem que funcionar, e aí já deu os próximos passos, que é ativar o pgcron no Supabase e agendar tudo aqui, testar RLS, sigilo de dados, considerar campos, tudinho aqui. Então, só para mostrar para vocês, eu vou aqui no Supabase para ver o arquivo Supabase, migração, aqui. Deixa eu ver se a gente consegue visualizar. Deixa eu abrir no VS. Então aqui, ó, só para vocês darem uma olhadinha. Então tá aqui, ó, a migração, app, gestão de tarefas, tudo aqui, ó, o que a gente tem que fazer. Aí, ó. Então ele criou todas as tabelas aqui. Show? Então, antes da gente recapitular tudo que a gente aprendeu aqui do Data Engineer, quero mostrar como o Architect e o Data Engineer trabalham juntos, porque banco de dados não é decisão isolada. Então o fluxo aqui é o que? Você vai chamar o Architect, ele vai tomar as decisões de alto nível, qual tecnologia de banco usar, se vai ser SQL ou NoSQL, quais são as restrições de performance, quais são os requisitos de escalabilidade, Ele não sabe SQL profundo, não é o papel dela. E aí que entra o Data Engineer. Ele vai receber essas decisões da área e vai implementar, criando o schema, os índices, as migrações, as políticas de RLS e tudo isso. Essa divisão, galera, existe por uma razão. Você não quer que a mesma pessoa que decidiu usar PostgreSQL, por exemplo, também decida cada detalhe de como as tabelas se relacionam sem ter pensado na arquitetura geral, né? Então, na prática, você chama o Architect primeiro para a decisão de tecnologia. Não sei se vocês lembram quando a gente utilizou o Architect, ele até falou para a gente usar o Supabase. Depois você passa para o Data Engineer para implementar o design do banco de dados. E quando o produto ele vai evoluindo ao longo do processo, quando você quiser adicionar uma feature nova, você volta para o Data Engineer e pede a migração necessária. O banco de dados não é mais um monstro imprevisível, é um componente gerenciado, tá bom? Então vamos recapitular o que a gente aprendeu aqui hoje, galera. Vocês viram que o banco de dados ele assusta porque os erros iniciais têm consequências tardias. E o Data Engineer vai prevenir isso para vocês. O que é o schema? É um mapa do banco de dados, tabelas, campos, relações, é como planilhas relacionadas. O que a gente aprendeu aqui com a demo?
mostrou, né, todo um esquema completo criado a partir da descrição do produto, 4 tabelas relacionadas com todos os índices. Migração é a atualização controlada do banco e o RLS é a segurança de acesso no nível mais fundamental possível. E Architect mais Data Engineer trabalham em sequência, decisão de tecnologia depois implementação do design. Beleza? Então aqui vai a perguntinha para vocês de hoje. Você já perdeu dados ou teve que refazer um banco de dados por estrutura errada? Me conta aqui nos comentários. Eu sei que é dor real, tá? Já ouvi muitas histórias sobre isso. Quero saber a sua aqui. Beleza? Se esse vídeo foi útil para vocês, sempre lembrando, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. E o spoiler do próximo vídeo, né? A última da série de agentes. Na verdade é penúltima, né? Tem 2. Então eu vou mostrar a questão do DevOps, né? Do commit ao ar em minutos, do deploy sem estresse e sem depender de ninguém. Beleza? Então, até o próximo vídeo.